10 Days to Faster Reading. Ler palavra por palavra pode não ser a melhor ideia. O propósito da leitura de não ficção não é ler cada palavra em cada página, é extrair informações úteis do material. À medida que crescemos, a maioria de nós aprendeu a ler começando pela primeira palavra da primeira página e continuando a leitura até chegarmos à última palavra da última página. A menos que você tenha aprendido técnicas estruturais de leitura de não ficção, provavelmente ainda lê dessa forma. E a má notícia é que ela é muito ineficiente. A leitura eficiente é não linear, uma série de esquemas, pulando o entorno, referências e notas editoriais. O propósito não é cobrir com os olhos 100% do texto, e sim extrair toda informação útil que seja relevante para você. Assim que você ficar confortável com a ideia de que não precisa ler o livro inteiro de forma linear para se beneficiar da leitura, poderá ler muito mais rápido e colocá-lo de lado quando já aprendeu o que precisava saber. Um dia ou livro de cada vez. A maioria de nós tem coisas demais para ler, entre livros, jornais, revistas, e-mail, livros do Kindle e posts de blog. Nossa pilha de leitura transborda, e enquanto ninguém inventa uma máquina do tempo que nos permita manter as nossas leituras em dia, escolhas devem ser feitas. A triagem auxilia você a ler os materiais mais importantes primeiro. Você pode ter uma grande pilha de livros, mas alguns materiais sempre serão mais importantes que outros. Ter um senso de clareza sobre o que você está tentando fazer é necessário para que a triagem seja eficiente. Se você separou um tempo para definir claramente seus objetivos, é muito mais fácil identificar se ler certos materiais irá te ajudar com o que você está buscando. O que espero dessa leitura? O poder da fixação. Você pode multiplicar sua eficiência de leitura tirando alguns minutos antes de começar a ler, para decidir em primeiro lugar por que ler. É importante fixar o motivo da leitura, ou seja, decidir o que você quer aprender com a leitura do material, determinando qual informação iria te ajudar, quais questionamentos você quer que sejam respondidos e como pretende aplicar esse material, vai ser muito mais fácil reconhecer informações úteis quando você encontrá-las. A melhor maneira para determinar objetivos é escrever perguntas que você espera responder antes de abrir o livro. Isso efetivamente programa o seu cérebro para procurar a informação que você está tentando encontrar, um conceito muito importante chamado efeito de pré-ativação. O valor do índice mental. A pré-ativação é o ato de programar seu cérebro para perceber fatores sobre o seu ambiente. Seu interesse muda os filtros, então você realmente percebe quando eles aparecem. O efeito de pré-ativação acontece inconscientemente, mas você pode controlá-lo se souber o que está fazendo. A fixação do motivo funciona porque te dá a oportunidade de conscientemente priorizar seus filtros e notar as informações relacionadas aos seus interesses. Quando você está suficientemente focado, é possível ler superficialmente um livro rapidamente até o seu cérebro reconhecer algo que seja interessante ou importante. À medida que você lê, instintivamente, encontra seus olhos parando na parte do texto que esteja relacionada ao que você está procurando. Parece mágica, mas é apenas seu cérebro fazendo o seu trabalho. Antes de começar a ler, não pule as duas fontes principais para determinar a importância do livro, a lista de conteúdos e o índice. A primeira te informa sobre a estrutura, o conteúdo e a ordem do livro. O segundo, além de ser uma ferramenta útil de referência, é essencialmente um mapa de frequência dos termos, que são palavras-chave no livro. Seu cérebro é mais rápido que sua boca. Quando você aprende a ler, aprende a repetir, falar mentalmente o que está sendo lido. É útil e mais fácil aprender a ler assim. Mas para ler mais rápido, isso é um obstáculo, especialmente porque a maioria das pessoas não percebe que está fazendo isso, o que torna a leitura lenta, porque você pronuncia em sua mente as palavras antes de compreender seu significado. Uma boa forma de interromper esse hábito é ler mais rápido, sem vocalizar o conteúdo. Porque a partir de determinado ponto, você estará lendo mais rápido do que consegue pronunciar mentalmente, e então o hábito será reescrito no seu cérebro. Quebrando esse jeito de ler, você vai ficar impressionado com a quantidade de informações que consegue compreender e reter, além de conseguir aumentar sua velocidade de leitura drasticamente. Aqui vão mais alguns truques para se tornar um leitor melhor. Uma maneira de superar o hábito de ler em voz alta é concentrar-se no espaço em branco logo acima de cada linha. Dessa forma, você ainda pode ver a metade superior das letras e pode assim compreendê-las facilmente sem ficar obcecado sobre as próprias palavras. A ideia aqui é mover-se através das palavras, sem ficar preso a apenas uma. Você pode fazer isso de forma mais eficaz se não está olhando diretamente para elas. Outra estratégia é o chamado método de recuo, que envolve o uso de sua visão periférica. Em vez de colocar os olhos no início de cada linha, tente apontar-lhes 1 centímetro dentro da margem esquerda.
Em seguida, pare de ler 1 centímetro antes da margem direita. Você ainda será capaz de ver o início e o fim da linha usando sua visão periférica. Como você não tem seu olhar sobre todas as palavras, você reduz o número de potenciais arranques e paradas, que ocorrem enquanto olha de relance sobre as linhas. Se os seus olhos estão parando 7 ou 8 vezes por linha, e você conseguir diminuir apenas uma parada, sua velocidade global pode aumentar em mais de 10%. Para ajudá-lo a se acostumar com este exercício, comece por uma linha, depois vá aumentando até uma página. Desenhe linhas verticais, cerca de meia polegada, dentro de ambas as margens. Desta forma, você sabe exatamente por onde começar e parar o movimento dos olhos. Você consegue ler mais de uma palavra de cada vez e não sabe disso. Ao invés de se fixar em cada palavra, pegar grupos de 3 ou mais palavras por vez pode maximizar a sua velocidade de leitura, sem prejudicar a sua compreensão. Aprender a ler mais de uma palavra por vez é uma questão de treinamento. Uma dica para isso é criar um movimento constante com uma caneta puxando sua leitura para a próxima linha, pois os olhos naturalmente seguem o movimento. Da mesma forma, apontar e mover os dedos pode orientar os seus olhos mais rapidamente através de um texto. Basta colocar o dedo para a esquerda ou para a direita de uma linha, e após visualizar toda a linha, mova o dedo lentamente, ainda firmemente, em direção à parte inferior da página. Isso vai te permitir ter mais velocidade e ler em blocos maiores de palavras. Tome notas, poxa! Ler não é como assistir televisão, onde o seu trabalho é simplesmente absorver estímulos. É um processo mental ativo, que pode resultar em várias e inesperadas ideias e conexões. Não hesite em anotar enquanto lê. Isso ajuda a reforçar o que você aprendeu. Grifar e tomar notas ajuda o conhecimento a permanecer na sua memória de longo prazo. O processo pode ocorrer de diversas formas. Algumas pessoas preferem escrever nas margens do próprio livro, outros preferem cadernos, e alguns optam por utilizar o computador ou outros dispositivos. Evernote, alguém? Highlights do Kindle ou do 12 minutos? Leia lendo mesmo, sem distrações. Ler rapidamente requer uma intensa concentração mental e esforço. Exige sua total atenção, desafia suas habilidades e requer foco. Se o telefone está tocando, o alerta de e-mails apitando e colegas de trabalho constantemente interrompendo você, é melhor encontrar um lugar quieto e prazeroso, onde você possa focar por períodos maiores de tempo. Desafie o autor. Se o material é relevante, vale a pena ler 2 vezes. A primeira leitura é não crítica, mantendo uma mente aberta. Já a segunda leitura deve ser crítica. Existem elementos que são confusos ou contraditórios? Existem pontos de vista com os quais você não concorda? Use isso para alimentar suas ideias. Uma ideia não vale nada se não for posta em prática. A leitura não é um fim por si só. Você não lê para se gabar de que leu todos os resumos do 12 minutos. Você lê para aprender algo útil. Depois de ler um bom livro, você deveria sempre ser capaz de adicionar pelo menos 3 itens para sua lista de coisas a fazer, ou projetos. Idealmente, essas ações deveriam estar diretamente relacionadas aos objetivos que você definiu antes de começar a leitura. Notas finais. Ler mais rápido vai mudar sua vida. A leitura rápida leva algum tempo e muita prática para ser aprendida. Mas uma vez que você tenha conseguido, vai ter ganhos enormes na sua produtividade e capacidade de aprender. Tente, pratique e sinta os resultados. Reaprender a ler é desafiador, mas os ganhos são incríveis.